O velho relógio pendurado acima da porta marcava 7h40 na manhã de quinta-feira. A sala do Tribunal Municipal de Charleston ainda nem havia começado a encher por completo, mas já vibrava com sussurros e olhares atravessados. Nos bancos laterais, advogados dividiam cochichos e pastas marcadas com etiquetas coloridas, enquanto funcionários empilhavam processos de cartolina gasta. O som dos saltos nos corredores e o rangido leve das cadeiras enchiam o ar com a rotina conhecida, de quem vive os bastidores da lei. Então, quase sem que ninguém notasse de início, entra Elias Thornton, sem gravata, sem paletó. Usava um moletom gasto, calça jeans clara e tênis encardidos pelas ruas da cidade. A mochila pendia do ombro esquerdo, meio aberta, um caderno pautado à mostra. Ninguém fez silêncio, mas várias cabeças viraram. Um rapaz com cara de colegial entre senhores engravatados vira ruído. Ele andou com calma até a fileira da frente e, antes que alguém pudesse reagir, sentou no banco reservado à defesa. Do alto, o juiz Norton P. Ellis ergueu a sobrancelha e ajeitou os óculos sobre o nariz. Experiente, com décadas de fóruns nos ombros, era conhecido na Carolina do Sul por mesclar um raciocínio afiado com um humor cortante, uma combinação temida até pelos advogados profissionais que evitavam bancar os espertos. Ao notar Elias no lugar errado, não perdeu a chance. Pigarreou com força, inclinou-se no microfone e soltou com voz carregada: "Vai precisar de um lanche para esse julgamento, garoto? Ou a hora do recreio já acabou?" As risadas foram suaves, educadas, mas claras. Até Marlene, sentada ao lado com um vestido antigo e um casaco remendado, abaixou a cabeça, talvez tentando evitar mais vergonha. Mas Elias não desviou o olhar. Manteve a postura, sustentando um silêncio que parecia ensaiado. Não houve sorrisos, só a firmeza de quem sabia onde estava. Com um gesto simples, abriu o caderno no colo e passou a observar atentamente o promotor organizando os autos. Marlene tremia, ainda que discretamente. Parecia acreditar que a sorte dela já tinha sido selada antes mesmo do juiz bater o martelo. Mas Elias sabia que aquele tribunal era mais teatro do que justiça, às vezes. E se era mesmo uma encenação, ele estava pronto para dar o próprio nome ao roteiro. A chuva leve que começava a cair em Charleston não impedia Elias de seguir seu caminho de cabeça baixa, mãos nos bolsos e passos medidos. O tribunal ficava a pouco mais de 20 minutos do seu apartamento, e ele preferia andar. Era como se aquele trajeto ajudasse a clarear as ideias, limpar a mente misturada de anotações, rostos e frases soltas. As árvores molhadas, os carros estacionados em fila e os barulhos dos cafés abrindo cedo formavam o cenário de mais um dia comum para quem passava, mas não para ele. O prédio onde morava ficava em cima da Logos e Letras, uma livraria antiga tocada por um casal de aposentados que raramente subia as escadas estreitas que levavam até sua porta. Dentro do apartamento, o clima mudava. As paredes tinham pedaços de fita adesiva segurando papéis de todos os tipos. No canto esquerdo, um mapa coberto por fios coloridos ligava datas, nomes e fotos. Alguns recortes de jornal, amarrotados, apareciam, grudados nas bordas, destacando manchetes sobre o próprio tribunal. No chão, caixas etiquetadas por inícias e pastas com abas gastas pelo manuseio repetido. Elias largou a mochila encostada na poltrona e foi direto ao micro-ondas. Pegou um dos potes de macarrão instantâneo do armário, despejou água quente e, enquanto esperava, ligou o computador. A tela deu lugar a uma das muitas janelas abertas anteriormente, uma entrevista do juiz Norton Ellis com um canal local de notícias, feita cerca de 3 anos antes.
O juiz falava com seu tom de costume, sempre seguro, misturando inteligência com uma dose de vaidade. Mas Elias prestava atenção em outra coisa: nos nomes. Um dos patrocinadores do evento mencionado no vídeo era justamente a empresa por trás da acusação contra Marlene. Aquilo poderia significar pouco para um observador comum, só mais uma coincidência entre tantas, mas para Elias parecia uma ponta solta. Ele pausava e voltava o vídeo, anotava horários, registrava frases. De repente, os documentos da campanha jurídica, os contratos públicos e os registros tributários que antes pareciam distantes começavam a formar um padrão. Pequeno, quase invisível, mas presente. Ele não tinha um diploma ainda, não tinha sobrenome famoso nem escritório, mas conhecia a linguagem das conexões escondidas. E ali, entre gráficos e vozes passadas, Elias teve certeza. Não estavam apenas acusando Marlene, estavam protegendo alguém, e isso ele não podia ignorar. O ar dentro da Biblioteca Estadual de Charleston era sempre o mesmo, denso, um pouco úmido e cheio daquele cheiro que só aparece onde o tempo se acumula. Elias já tinha ido até lá algumas vezes, mas sempre evitava a entrada principal. Preferia a lateral, sem detector, sem olhares. Entrava quieto com os fones pendurados no pescoço e uma velha caderneta no bolso interno da jaqueta. Sabia exatamente onde ir. Ele não procurava livros comuns, procurava por coisas que ninguém lia mais, esquecidas entre códigos antigos e doutrinas desatualizadas. Delilah Briggs já o esperava. Sentada atrás de um balcão manchado de café, ela parecia não pertencer àquele tempo. Seus cabelos brancos puxados num coque baixo, os óculos de armação grossa e as pulseiras discretas no pulso entregavam uma mulher que ficava à vontade com o silêncio. Quando viu Elias se aproximar, não disse nada de imediato. Só apontou, com a cabeça para os fundos da biblioteca, onde as prateleiras ficavam ainda mais altas e a madeira rangia sob os pés. Tem mais mundo nesse arquivo morto do que em qualquer tribunal vivo, disse ela depois de alguns minutos, quando notou o olhar fixo do garoto sobre um volume encadernado de processos fiscais de 1992. Delilah conhecia o tipo. Já tinha visto gente assim antes, com aquela mistura de cansaço e teimosia nos olhos. Gente que procurava não só provas, mas respostas. O tipo que não prestava para cargos públicos, mas que movia montanhas em silêncio. Guiou Elias até uma saleta esquecida, onde ficavam empilhadas as cópias dos periódicos mais antigos da cidade. Ali, com paciência de quem varre ruínas, os dois vasculharam as páginas amarelas de um jornal extinto e acharam um pequeno texto, perdido entre anúncios de batizados e notas políticas, mencionava a criação de uma empresa offshore em nome de um primo distante do juiz Ellis, anos antes dele assumir a magistratura. Era uma ligação discreta, quase absurda de tão sutil, mas tinha conexão com uma das empresas envolvidas na acusação contra Marlene. Delilah franziu a testa. Só pode ser coincidência, murmurou mais para si. Elias não respondeu. Para ele, aquilo era mais do que coincidência. Era a primeira rachadura concreta naquela muralha antiga que ele vinha tentando escalar. Nem precisava de um terremoto, só de um ponto fraco, e agora ele tinha um. O salão reservado do Hotel Astoria, no centro de Atlanta, já estava lotado naquela noite. Advogados influentes, professores universitários e juízes aposentados circulavam entre bandejas de canapés e copos de vinho branco, com a segurança de quem sabe que tem um lugar garantido no topo. Elias entrou pela lateral, vestindo roupa formal demais para um estagiário comum, mas informal o bastante para parecer invisível.
Carregava uma pasta vazia só para conferir utilidade à presença e mantinha o olhar baixo, como se estivesse ali apenas para carregar papéis ou servir água. Ninguém perguntou quem ele era. O seminário era parte de um ciclo fechado da Associação de Direito Empresarial da Geórgia, um evento feito quase como clube. Discursos longos, piadas internas e uma sensação clara de que ali circulavam decisões tomadas muito antes de qualquer sentença ser assinada. Elias se misturou a um pequeno grupo de jovens advogados num dos cantos do salão, fingindo ouvir mais do que entendia, até que Camden Holt apareceu. Camden era o tipo que chegava falando alto, sempre se anunciando antes mesmo de ser percebido. Alto, de blazer azul marinho com o emblema bordado do escritório do pai no bolso, apertava mãos com força excessiva e chamava os garçons pelo primeiro nome. Ao ver Elias parado ali, com um olhar atento e nada nas mãos, não hesitou. Estagiário novo, não é? Do escritório Williams & Moore, malucos por jovens talentos, disse exibindo um sorriso que não tocava os olhos. Elias não confirmou nem negou, só sorriu sem mostrar os dentes. Era o suficiente. Camden, talvez querendo impressionar alguém ou simplesmente se escutar, começou a contar bastidores de algumas decisões recentes no Tribunal Fiscal. Falou de um juiz que havia jantado com um dos contadores da empresa, Tribunal Capital, dias antes do julgamento. Citou trocas de pareceres adiantadas por e-mail, jurando ser comum entre os grandes. Elias escutava tudo quieto, guardando datas, nomes e padrões. Ele não tirava o olho de Camden, nem deixava transparecer o quanto aquela conversa valia. Quando, finalmente, o filho do fundador perguntou o nome do estagiário curioso, Elias respondeu com a calma de quem sabe o que está fazendo. IT, como o filme, vindo de longe e prestes a voltar com algo precioso. Camden riu, sem imaginar que aquela fala marcada seria lembrada como o início do seu próprio tropeço. Elias já sabia. Aquele seminário entregara mais que networking, entregara a chave de outra porta. E ele já estava pronto para abri-la. O retorno ao tribunal parecia, à primeira vista, mais um dia comum. Ninguém deu muita atenção quando Elias entrou e se sentou no banco destinado ao público. Ele não usava toga, não tinha crachá pendurado no peito e oficialmente não era advogado. Ainda não, mas isso não significava que não estivesse trabalhando. Ali, na audiência prévia sobre o caso de Marlene, ele parecia apenas um observador atento entre outros. Só que Elias nunca assistia por assistir. Ele observava como quem recolhe peças soltas de um quebra-cabeça maior. Enquanto o promotor fazia sua exposição formal, projetando documentos na tela e citando códigos e portarias, Elias manteve os olhos fixos em um detalhe que passou quase despercebido por todos: um formulário digital extraído do sistema de registros fiscais do Estado. O documento parecia limpo, com tudo no lugar. Só que algo ali não batia. As datas pareciam desalinhadas, como se tivessem sido encaixadas depois. O tipo de coisa que um sistema não faria sozinho. De volta ao apartamento naquela noite, em vez de se jogar na cama como o corpo pedia, ele fez café forte e ligou o computador. Entrou numa área não muito popular do site da Receita Estadual e começou a decifrar o código que gerava os documentos digitais. Precisou de mais de 2 horas, cruzando nós de programação e explorando arquivos em versões antigas do sistema. Foi ali que encontrou. Os campos dos formulários estavam sendo preenchidos de trás para frente, não por ordem cronológica, mas por alteração manual. Pegou o celular e começou a capturar as telas com calma, salvando tudo em backup duplo. Analisou IPs e acessos registrados, localizando um padrão de uso que apontava para dentro da própria promotoria. Havia entradas feitas fora do horário comercial, sempre vinculadas à mesma máquina. Não era erro humano, era intencional. Era fraude escondida atrás de um software que ninguém questionava. Mas a descoberta, por mais grave que fosse, ainda não era prova suficiente em tribunal.
Qualquer juiz exigiria uma fonte oficial, alguém com acesso legítimo ao sistema que estivesse disposto a confirmar o que Elias descobriu. E isso não viria por e-mail, nem por print. Se quisesse levar essa verdade até o centro do caso, ele teria de convencer alguém lá de dentro. Seria perigoso, sim. Talvez o colocasse sob holofotes que ele sempre evitou. Mas agora, pela primeira vez, o caso de Marlene não era só sobre ela. Era sobre algo maior se desfazendo pelas beiradas. E Elias sabia que não tinha mais como voltar atrás. O convite para o evento chegou sem aviso, com um papel dobrado deixado sobre os livros que Elias deixava empilhados perto da poltrona. Ele reconheceu a letra de Delilah de imediato. No bilhete, e só uma frase: "Não espere que o mundo ouça o que você sabe. Vá lá e fale, mesmo que eles finjam não escutar." E abaixo o horário e endereço do debate público sobre ética jurídica, promovido pela Universidade Estadual da Geórgia, em parceria com a TV regional. O nome dele constava na lista dos debatedores juvenis. Oficialmente inscrito. Não havia como recuar. No sábado seguinte, Elias chegou cedo. O evento era no auditório principal de um centro cultural famoso em Atlanta, lugar mais usado para orquestras e corais do que para bater boca sobre leis. Entrou pela lateral, como sempre, com o blazer azul que comprou por $10 em um brechó do bairro. Nem precisou ajeitar o cabelo. Ele já havia se acostumado a parecer deslocado. Na sala, homens e mulheres em trajes engomados sorriam entre si, como velhos amigos de um clube exclusivo. Quando chamaram o nome dele ao microfone, as risadas foram claras, mas contidas, como se dissessem: "Que bonitinho." Elias caminhou até o púlpito, ajuste o papel com suas anotações e esperou o silêncio. Começou devagar, mas com firmeza. Fez perguntas, citou princípios de justiça sem fazer discurso decorado. Em vez disso, usou exemplos. Falou de Marlene, sem dar nome, de gente comum enrolada por processos que ninguém queria examinar direito, e entre uma citação latina e outra, foi ligando pontos com clareza. O assunto deixou de parecer acadêmico, começou a bater na consciência de quem ouvia. Meio da fala, um professor veterano o interrompe, um homem conhecido no meio jurídico, cinquentão, sotaque forte de savana. "Onde você estudou, garoto?" Ele disparou com um sorriso enviesado. Elias respirou. Poderia mentir, se impor, atacar. Mas escolheu outro caminho. Olhou direto para os olhos do homem e respondeu com calma. "Com os melhores, inclusive com os que esqueceram o que ensinaram." A frase caiu como pedra. Primeiro veio o silêncio, depois um burburinho de surpresa. E, por fim, aquele tipo de atenção que se conquista, não porque te deram, mas porque tomaram consciência de que não dava mais para ignorar. Elias não mudou quem era naquele palco, mas, talvez pela primeira vez, os outros mudaram o jeito de olhar para ele. O sol já começava a se esconder por trás dos prédios baixos da zona industrial de Decatur quando Elias chegou ao galpão. O cheiro de graxa, poeira e madeira molhada invadia tudo, e as vozes dos trabalhadores ecoavam entre caminhões e empilhadeiras. Simon estava encostado em uma das laterais abertas da doca, com as mangas da camisa arregaçadas e as mãos pretas de sujeira. Ele percebeu Elias de longe, mas não acenou nem sorriu. Só cruzou os braços, esperando que o irmão se aproximasse. Elias hesitou por alguns segundos antes de seguir até ele. "Oi", disse. Quase num sussurro. Simon respondeu com um aceno seco de cabeça. O clima ficou tenso de imediato. Elias tentou manter a calma, puxando conversa sobre quando eram mais próximos, quando jogavam videogame durante as madrugadas ou construíam pistas de bolinha de gude com os pedaços dos brinquedos quebrados. "Sinto falta da gente antes de tudo, antes das escolhas", arriscou dizer. Mas Simon cortou sem pensar muito. "Escolhas? Não me fala de escolhas, Elias. Tu sempre fez o que quis e levou todo mundo no embalo."
Agora vem com papo de saudade? Elias respirou fundo, segurando a mágoa. Eu só queria que você soubesse que nunca foi sobre estar acima de ninguém. Eu preciso de você agora, Simon. Preciso que me diga o que entregaram naquela sexta-feira à loja da Marlene. Disseram que você fez esse frete. Pode confirmar? Simon mexeu no boné, desviando o olhar. Ficou em silêncio por um tempo. Depois, pegou uma garrafa de água e virou metade num gole. Você acha que eles vão ouvir o que eu disser, o irmão amargurado do gênio da casa? Eu vi coisa sim, não tudo, mas o suficiente para saber que alguém ali mentiu. Mas eu tô cansado de ser usado para preencher vácuo de família feliz em discurso bonito. Elias pediu apenas sinceridade, dizendo que toda ajuda faria diferença se viesse do coração. Simon não respondeu mais. Voltou para a carga que tinha de descarregar, jogando uma caixa com força demais na plataforma, como se aquilo afastasse a conversa. Elias entendeu. Ainda doía, ainda era confuso, mas ele tinha plantado uma semente. Talvez não tivesse ganho um aliado naquele instante, mas o silêncio de Simon não foi um não. Foi só o tipo de pausa que se esconde atrás dos afetos, mal resolvidos, aqueles que, às vezes, bastam com um pouco mais de tempo para virarem resposta. A notícia do afastamento do juiz Ellis se espalhou rápido entre os corredores do tribunal da Fulton County. Ninguém falava muito, mas todo mundo sabia que algo grande estava acontecendo por trás das portas fechadas. Quando anunciaram que Clarice Donnell assumiria os casos pendentes, muitos se entreolharam. Ela era conhecida por não dever favor a ninguém, nem sorrir fácil. Carregava uma calma que desarmava até os advogados mais teatrais. Na manhã da nova audiência, Elias chegou mais cedo que o costume. Marlene estava sentada ao lado do advogado técnico do caso, o Sr. Batista, um parceiro discreto com quem Elias vinha trabalhando extras nos bastidores. Eles trocaram um aceno discreto, sem tanta emoção, como quem sabe que ainda há muito chão pela frente. Mesmo assim, havia algo ali diferente. Ao fundo, Marlene sorriu de leve para Elias, e ele entendeu. Era algo como valeu por não desistir. Quando a juíza Clarice entrou na sala, o murmúrio cessou de forma quase automática. Ela ajeitou os óculos, olhou os papéis e pediu que a audiência prosseguisse. O promotor começou sua fala, mais medido do que de costume. Elias, com o envelope em mãos, entregou ao advogado Batista todos os documentos estudados nas longas noites. Os logs do sistema, as datas adulteradas, os rastros digitais. Batista então pediu palavra para a apresentação de evidências complementares, baseadas em uso indevido do sistema fiscal estadual. A juíza ouviu tudo sem interromper. Em seguida, folheou rapidamente as cópias, parou em uma página específica e levantou o olhar. Esse conteúdo requer avaliação técnica especializada. Vou solicitar perícia digital independente, com prazo de 7 dias corridos para entrega de relatório. Até lá, toda ação penal baseada nesse conjunto documental fica suspensa. Camden, sentado junto à promotoria, não disfarçou o incômodo. Apertou os lábios, ajeitou a gravata, mas não disse nada. A tensão entre seus ombros era mais visível que suas palavras. Pela primeira vez, ele via sua posição ameaçada de fora e não de dentro. Elias não comemorou. Sabia que aquela era só uma etapa, mas pela primeira vez, desde o início de tudo, não sentia que estava gritando contra uma parede. Era uma fresta pequena, mas nítida. Um lugar onde a verdade podia, ao menos, ser ouvida. E aquilo reacendia algo nele. Não apenas fé na justiça, mas vontade de ir até o fim. Naquela manhã nublada de outono, Elias acordou com o som abafado de algo sendo empurrado por debaixo da porta. Ainda sonolento, caminhou até a entrada do apartamento e encontrou um envelope pardo, simples, sem remetente. Pegou com cuidado.
Estava fechado com uma tira de fita transparente e dentro havia apenas duas coisas: uma carta escrita à mão e um pendrive prateado, com aparência gasta, como se tivesse passado por muitas mãos. O bilhete, em letras firmes, dizia: aqui está o que falta. Os contratos entre os seus inimigos e uma offshore velha no Caribe. Prova suficiente, mas tem um preço. Revele quem você é. Elias sentou no sofá, com o coração batendo mais rápido que o normal. Ligou o computador e, com mãos trêmulas, abriu os arquivos. O conteúdo era pesado. Documentos com assinaturas, datas, transferências financeiras mascaradas como acordos de publicidade. A empresa que acusava Marlene tinha ligações diretas com um paraíso fiscal. Tudo feito para esconder dinheiro e lavar reputações. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. Mas usar esse material em tribunal teria um custo que ele passou anos evitando. Aceitar os dados significava revelar a verdade sobre sua trajetória. Tinha passado na ordem com nome falso, cursado direito por fora do sistema oficial e jamais registrou seu diploma da forma tradicional. Legalmente, ele era um fantasma, um que conhecia a lei como poucos, mas que pairava nos bastidores, sempre no limite entre o certo e o impossível. Horas depois, já à beira do surto, ele se escondeu na biblioteca antiga da universidade, sentando em uma das mesas do fundo com a cabeça abaixada. Foi ali que Delilah o encontrou. Ela se aproximou devagar, sentou ao lado dele e esperou que ele falasse. Entre lágrimas contidas e um nó na garganta, Elias desabafou tudo. Como iniciou os estudos escondido no acervo da faculdade, como dominou os livros técnicos antes de ter acesso a uma sala de aula, como entrou por portas pela metade, criando identidades para conseguir viver do que acreditava. Delilah não o interrompeu. Apenas segurou firme sua mão e respondeu com voz baixa, mas segura. Às vezes, é preciso quebrar a aparência para salvar a essência. E aquilo bastou. Elias sabia que expor quem era podia demolir tudo, ou reconstruir do início. Com verdade, não havia mais como recuar. Era hora de sair das sombras. Com a decisão tomada, Elias levantou cedo naquela segunda-feira chuvosa e dirigiu até o Tribunal Estadual sozinho, com a pasta azul que carregava desde os tempos de biblioteca. Não havia mais segredos. No balcão de protocolo, entregou o pedido extraordinário, reconhecimento retroativo de legitimidade profissional, baseado em sua competência já comprovada e na ausência de qualquer intenção fraudulenta. A moça do balcão o olhou 2 vezes antes de carimbar. Em menos de 2 horas, o pedido já havia chegado aos ouvidos da juíza Clarice Donnell. Mais 2 horas, e ele já estava estampado no noticiário da manhã. Atlanta se dividiu. Alguns telejornais gastaram tempo revirando arquivos, exibindo fotos antigas, tentando entender quem era esse cara que estudou por caminhos tortos. Passou nos testes mais difíceis e atuou como se fosse formado. Tudo sem diploma oficial. Nas talk shows, alguns juristas chamavam Elias de farsante, um perigo para a ordem institucional. Mas outros, especialmente os mais jovens e de fora do eixo tradicional, começaram a chamá-lo de símbolo. Um cara que desafiou a regra do clube fechado, que não esperou ser convidado para entrar, que entrou mesmo assim. 2 dias depois, a juíza Donnell convocou uma sessão extraordinária no Tribunal Maior. O salão estava lotado. Rostos conhecidos da área jurídica, repórteres, estudantes e curiosos tomaram cada banco. Delilah assistia, da primeira fileira, e Marlene, firme, sentada ao lado do advogado Batista. Diante do público entraram as testemunhas. Professores antigos de Elias, inclusive o Dr. Costa, que agora dava aula em Harvard, e voltou só para prestar apoio. Nunca vi alguém aprender código penal como esse menino. E olha que já dei aula para mais de 1000, disse ele diante dos microfones.
Os documentos exibidos incluíam provas da aprovação de Elias no exame da ordem, certificados de cursos feitos com nome provisório e declarações de portadores de cargo que confirmavam ter aprendido com ele, informalmente, ao longo dos anos. Claro que houve oposição. O promotor Camden falou por minutos, tentando ligar a prática de Elias a uma quebra da confiança pública. Mas o argumento enfraqueceu conforme os testemunhos se acumulavam. Ao fim da sessão, a juíza leu seu parecer. Em caráter emergencial e por força de evidência clara de competência e conduta ética, este tribunal reconhece a legitimidade de Elias Muniz como advogado no estado da Geórgia. Ele saiu pela escadaria do tribunal cercado de câmeras, entre vaias e aplausos. Pela primeira vez, com um crachá oficial pendurado no peito, a guerra agora era aberta, e Elias estava dentro, de verdade.